não será ouvido. Eu meditando nessa palavra, eu consegui entender que tapar o clamor sobre o ouvido do pobre é a gente negligenciar quanto à misericórdia, ou melhor, ajudar ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Isso é tapar o ouvido ao clamor do pobre. Em vários sentidos, irmãos. No sentido do alimento, no sentido do socorro, que nem foi falado aqui, uma coisa que alegrou meu coração, quando o irmão falou que tem uma casa de recuperação que está internando as pessoas sem cobrar nada. Eu fico muito alegre com isso. Conheço duas assim, do apóstolo Porque Rodrigo Salgado dizer que o filho é gratuito. É de graça. Porque eu trabalhei nessa área aí, irmãos. Trabalhei nessa área, mas trabalhei mesmo. Trabalhei de colocar a mão no arado, pedir mantimento. E infelizmente os amados ainda queriam cobrar de mim. Que colocava as pessoas lá e ia buscar o mantimento para aquelas pessoas. E eu não podia falar nada. Mesmo assim eu desobedecia a ordem do homem da casa. E falava, não, vamos internar porque o rapaz vai morrer, não tem mais para onde ele ir. Vamos ficar com ele aqui, Deus vai dar vitória, porque se Deus colocou na nossa mão, Deus vai dar o suprimento, irmão. Deus coloca algo na nossa mão, por isso que eu digo, o homem, ele tem que ter convicção do chamado de Deus. Porque se ele não tiver convicção, ele começa a barganhar, até mesmo com Deus. Então ele tem que ter convicção do chamado. Se você abre uma casa de recuperação, se as almas vêm para a sua mão, você tem que pegar e cuidar, e Deus dá o crescimento. Agora, se o homem não tem chamado, aí fica complicado. Aí entra um monte de barganhas, e aí, voltando aqui para a palavra, acontece esse tipo de coisa aqui. Em Provérbio eu li 21, 13, que diz o quê? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É forte. Provérbio capítulo 1, versículo 28, diz assim: então a mim clamarão, mas eu não responderei. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Eu gosto da palavra de Deus, irmão, porque ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. E eu falo a verdade, ela tem bênçãos e ela também tem maldição. Tem. Tem gente que só quer pregar amor, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então vamos falar só das coisas boas que fala o Salmo 23, né? É casa, é fartura, um monte de coisa, né? Mas, pelo que eu entendo, não vai faltar enfermidade, não vai faltar luta, não vai faltar, é completa essa palavra. Mas o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tivesse bom ânimo. Ele também diz que nós deveríamos sofrer as aflições de Cristo. Hoje ninguém quer sofrer as aflições de Cristo. Quer nada, só quer o maná. Hoje o Evangelho, para muitos aí, é só misericórdia, irmãos. Ainda tem homens de Deus, conhecedor da palavra, que fica embaixo de certas autoridades, dizendo que Deus vai cobrar, que Deus vai fazer, é que Deus que vai separar o joio do meio do trigo, e no meio da podridão, e esquece daqueles homens de Deus que morreram decapitados, mas falou a verdade, não teve medo de nada. E homens que foram chamados para quê? Para fazer a diferença. Se foi chamado, irmão, é para falar, não é para ficar, Deus vai corrigir. Senão não precisava de levantar profeta na terra para falar a verdade. Então, a palavra, ela corta dos dois lados. Ela corta primeiro para o que está falando, depois corta para o que está ouvindo, irmão. Mas quando eu leio essas palavras, a primeira coisa que eu faço é tentar me enquadrar naquilo que Deus quer que eu passe para as pessoas. Porque hoje tem muita gente colocando o Senhor em xeque. O que é colocar Jesus em xeque? É falar da palavra e mandar as pessoas reivindicar de Deus. Só que nem ele está enquadrado na palavra. Aí é que dói. E se não tiver enquadrado na palavra, não adianta subir monte, não adianta orar muito, não adianta jejuar, não adianta consagrar, não adianta fazer nada, irmão. Porque Deus, ele é categórico
até nas suas palavras. A palavra diz no Salmo 139, se não me falha a memória, no versículo 4, que ainda uma palavra que não saiu da nossa boca, o Senhor tudo conhece. Se não saiu, o Senhor já conhece. Você imagina o que sai da nossa boca de qualquer jeito, irmão. Então, eu vou ler mais um versículo aqui, forte. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 44, diz assim: voltaste e choraste perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu atenção. Então tem muita gente lendo a palavra de Deus, vendo quando Deus fala e não entendendo quando Deus fala e quando o homem tem que cumprir e obedecer, querendo se comparar com Deus. Quando Deus fala para a mulher, vai, não peques mais, irmãos, é a última palavra de Deus. Bateu o martelo e acabou. Aí as pessoas pegam a Bíblia e falam assim, mas o Senhor falou que quando seu irmão pecar contra você, perdoe ele, não só 7 vezes, mas perdoe 70 vezes 7. Mas Deus já falando isso aí para o homem que é pecador, mas ele não é pecador, ele é santo. Quando ele bateu o martelo, acabou e pronto. Aleluia. Não tem esse negócio de ficar com brincadeirinha com Deus, que amanhã ele é nosso advogado, o que a gente fazer, ele está diante de Deus, vai perdoar nós. Mas amanhã ele será o nosso juiz. E como é que vai ser? Então nós temos que entender quando Deus fala e quando é para o homem cumprir aquilo que é falado da parte de Deus. Então hoje, a gente está aí na igreja, hoje é Natal, né? A partir de hoje, essa festa pagã, que é para vender muito de tranqueira, enganar o povo, aquela hipocrisia, aquela falsidade, né? Eita, Deus, todo mundo na sua casa lá, um não fala com o outro, chega essa data, vai lá, aí pede perdão, abraça, dá beijinho, até chora. E tem crente nessa. Chega amanhã, irmão, nem olha na cara do irmão mais, não liga e fica o ano inteirinho. E quando chega Natal, a mesma coisa de novo. Hipocrisia pura. Como no cemitério é a mesma coisa, né? Quando morre, a pessoa está louca, a família morre logo para ficar logo com os bens, para dividir logo, fazer inventário. Aí fica aquele chororô, hipocrisia tudo, achando que vai enganar Deus. Deus não está vendo nada, que Deus está dormindo, né? Mas só que a palavra de Deus diz, em João capítulo 15, versículo 7, uma palavra que está no meu coração esse mês inteiro. Eu medito em várias coisas, chega na hora Deus fala nesse versículo de novo. A palavra de Deus diz, em João capítulo 15, versículo 7, o que? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Não é alguma coisa, é tudo. Mas tem uma questão,